Oi, irmãos, graça e paz, boa noite para todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse esfriamento que às vezes a gente pensa que está só no campo moral ou em tantos campos, a gente às vezes esquece que está na pregação de um falso evangelho, né? Porque muitas vezes o esfriamento do coração vem ou por uma ausência de pregação do evangelho, ou por uma ausência de vida do evangelho, ou por um evangelho totalmente distorcido. E conversando com uma menina essa semana, a gente estava falando sobre isso, que na dúvida, olha para Jesus. Na dúvida sobre o pregador, olha para Jesus. Na dúvida sobre a sua interpretação, olha para Jesus. Na dúvida sobre a sua leitura, olha para Jesus. Na dúvida sobre a versão de Bíblia que você lê, olha para Jesus. Na dúvida sobre as suas decisões morais, olha para Jesus. Porque o evangelho do reino, ele não é confundido com outras coisas. E quando nós nos reunimos aos sábados, não importa a maneira, presencial ou online, sempre é para a gente celebrar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu queria orar com você nessa hora. Que o Senhor esteja sempre nos alertando e chamando a atenção, para que a gente possa viver este evangelho, para que o amor não se esfrie nos nossos corações, para que o fim não chegue e encontre no lugar de um coração de carne, um coração de pedra, para que o Senhor possa se alegrar em habitar dentro de nós e através de nós. Queria orar com você. Feche os teus olhos, aproveite esse tempo. Pare um pouco o que você está fazendo, se você está pensando em tantas outras coisas, e aproveite. Aproveite para lembrar daquele que te ama e que foi o único capaz de se sacrificar na cruz do Calvário por você, por mim, por nós. Aproveite para lembrar que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e não por imposição, mas por conquista, não por domínio ditatorial, mas por inspiração e amor. Que esse seja mais um encontro onde a gente lembre disso, que a gente lembre do amor de Deus, que a gente lembre da graça de Jesus Cristo, que a gente lembre do amor do Espírito Santo intercedendo por todos nós. Que o Senhor Jesus possa aquecer os nossos corações, que o Senhor Jesus possa visitar você na sua casa, que o Senhor Jesus possa visitar você que possa estar preocupado com qualquer coisa nessa hora e dizer o quanto Ele te ama e o quanto a sua vida é importante para Ele. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos celebrar com os louvores. Séculos, amém.
glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, quão grande odeio. Quebranta-me, transforma-me e molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, desbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, transbordar do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, e tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Às quintas-feiras nós oramos como comunidade às 21 horas e sempre a oportunidade da gente interceder, orar como comunidade. E nessa quinta nós oramos por uma lista
enorme. O Elcio ia acrescentando, acrescentando, acrescentando. Estava quase virando a tela. E, assim, por um lado, o nosso coração sofre com aqueles que estão sofrendo, mas, por outro lado, a gente se alegra com a ideia dos irmãos lembrarem das vidas que precisam de intercessão. E, especialmente naquela quinta-feira, nós oramos por vários nomes, muitas enfermidades, situações de vazio de alma, de tristeza. E um dos nomes que estava na lista lá, mal a gente terminou de orar, uma daquelas pessoas me escreveu um WhatsApp e falando que tinha acontecido algo com ela naquele período. E eu fiquei pensando, como é interessante quando a gente confia em Deus e acredita naquilo que o Senhor é capaz de fazer. E esse tempo que a gente tem aqui como comunidade também é um tempo para esse tipo de memória, para a gente saber, primeiro, da existência do outro, segundo, da existência do sofrimento do outro, e terceiro, que Deus visita aquele que sofre e visita aquele que se alegra também. Então, eu queria que a gente tivesse essa chance, né, como comunidade, que nós tenhamos esse momento privilegiado no culto de lembrar das vidas pelas quais nós vamos interceder. Pai, nós também te damos graças, Senhor, pela oportunidade do Senhor usar a nossa vida e a comunidade como instrumento para abençoar, Senhor. Mas queremos, de maneira especial, lembrando nesse tempo das nossas ofertas, dos dízimos, de todas as contribuições, lembrar, Senhor, que aonde tiver uma pessoa que possa estar passando dificuldade, e no Brasil a gente sabe que tem cada lugar longe, distante, Senhor, é abandonado, que de alguma maneira chegue o suporte, chegue o amor, chegue o sustento, chegue o pão nosso de cada dia, Pai. Que assim seja a nossa lembrança hoje das nossas ofertas, dos nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com tuas mãos.
Paz, irmãos. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 João 2,16 e procura aí seu celular, seu tablet ou sua Bíblia mesmo, papel. Fica com ela que a gente vai acabar lendo bastante hoje. E os textos não serão projetados para nós exercitarmos aí a leitura. Antes disso, né, acho que é importante as oportunidades que eu tenho, esse nova linguagem de amor que é o cuidado, né? Isso tem me chamado muita atenção. De quem temos cuidado, né? De quem temos estendido a mão nesses tempos de escassez, de muitas pessoas precisando. Então, reforço aí o momento de oferta, o momento de você contribuir e pensar também em quem você poderia ajudar, independente da oferta que você vai trazer para a igreja, mas para quem que você tem se disposto a ajudar, a estender sua mão. Precisamos, acho que faz muito bem a quem ajudamos e muito bem para nós mesmos. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, algumas traduções está os desejos, outras a cobiça, outra a concupiscência. Então, os desejos, a cobiça da carne, os desejos ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida, que é a ostentação dos bens, não procede do Pai, mas procede do mundo. Na versão nova transformadora está assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. A Bíblia Viva, a partir do 15, ela é mais direta. Assim, deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. 16. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do mundo pecaminoso. Pai, obrigado, fala conosco, que venha o teu reino sobre nós, que o teu Espírito, e pelo teu Espírito, possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, aprender mais de ti e sermos cada dia melhores até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Indo para o dicionário, a cobiça é desejar exageradamente, ambicionar, ter ambição por algo, especialmente por riquezas, bens, propriedades. Os sinônimos de cobiçar são aspirar, ambicionar, anelar, ansiar, apetecer, desejar, querer. O antônimo de cobiçar é desapegar. Então, nós temos aqui 3 condições que nos afastam de Deus. Porque, ao final,
Elas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, alguns teólogos colocam elas como a antitrindade, ou seja, vão contra o Pai, Filho e Espírito Santo. Por tão forte que é e que continua sendo nos dias de hoje esses desejos, essas condições. Nós lutamos contra a nossa natureza. E aí também eu gostaria de ler com vocês Gálatas 5, a partir do versículo 17, que dá um complemento para a gente, Gálatas 5:17, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito Santo nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma com a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. 18. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Pesado. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, e a soberba da vida, são coisas que atentam contra a natureza do espírito. E elas estão presentes todos os dias. Todos os dias nós lutamos contra. O Elcio gosta muito, às vezes ele coloca lá a pirâmide de Maslow, lá nas necessidades, né? E a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, necessidades da carne, do corpo, que são alimentação, respiração, descanso, sono, hidratação e atividade sexual. Podemos considerar que parte das cobiças estão na base dessa pirâmide, fazem parte da base da pirâmide, quando elas são demais, que é o querer comer sem necessidade, o fazer sexo fora do casamento ou antes do casamento, que não tem a bênção de Deus. Então, apesar de ser necessidades básicas, quando ela está fora, né, da dose correta e do momento correto, também elas são cobiças.
O desejo da carne é a cobiça da carne ou prazer físico. Então, prazer físico traz um estágio de estou suprido, momentâneo prazer físico. O desejo dos olhos ou a cobiça dos olhos, desejar o que vê sem ter necessidade. E naquela tradução fala de comprar tudo o que quer, tudo que se vê, né? Desejar o que não é seu. Os olhos são a porta do mundo para a carne. A ideia é prazer mental. Desejo dos olhos, cobiça dos olhos, prazer mental. Desejo da carne, prazer físico. Soberba da vida ou ostentação de bens, ou orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. É o orgulho ostensivo da posse dos bens materiais. É querer mostrar para o outro que você tem mais do que ele. É você se colocar num patamar maior do que o outro. E o exercício que eu fiz é que não precisa ser um bem muito valioso, sabe? Sabe aquela sandália havaiana que eu tenho e você não tem? Sabe aquela roupa que tem aquela marquinha lá que alguém bolou e todo mundo é apaixonado por ter ela na roupa? Eu tenho e você não tem? Então, qualquer atitude que humilhe o meu irmão, que o coloque em desnível, que eu me coloque superior a ele, é a soberba da vida. A gente fica imaginando, não, é o cara que tem o iate, é o cara que tem, né, a casa no bairro XYZ. Não, é também, né? É também. Mas eu acho que está próximo da gente essas pequenas coisas que parecem despercebidas, né? Parecem que não é assim, mas é. Então, a soberba da vida. Aí a gente vai... Já falamos sobre que esses três... Essas três condições são chamadas por muitos de antitrindade do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E vamos lá no nosso primeiro casal, primeiro Adão, em Gênesis 3, para a gente ver o que aconteceu com eles na ótica dessas três condições. Então, Gênesis 3, a partir do 1, de todos os animais que Deus criou, o mais astuto era a serpente. A serpente aproximou-se e perguntou à mulher: será verdade? Nenhuma fruta do jardim? Será verdade? Será verdade, Eva? Nenhuma fruta do jardim? Deus disse que vocês não podem comer nenhuma só fruta. É verdade isso? Aí a Eva: claro que podemos. Só a fruta da árvore que está no meio do jardim é que não podemos comer. Deus disse que não podemos comer fruta daquela árvore e que não podemos nem pôr as mãos nela, porque senão morreremos. É mentira, contestou a serpente, é mentira. Vocês não morrem, não. Deus sabe muito bem que se vocês comerem essa fruta, no mesmo instante vocês ficarão como ele,
pois os seus olhos se abrirão, vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. É verdade? Gênesis 2:9, vamos ver o que foi dito. O Senhor Deus fez crescer no jardim todas as espécies de lindas árvores, árvores que produziam frutas boas como alimento. No meio do jardim, Deus fez crescer a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17, eu li 2:9, 2:17. Mas o Senhor Deus avisou o homem: você pode comer qualquer fruta do jardim, menos a fruta da árvore de conhecimento do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com a consciência despertada para o certo e o errado, para o bem e para o mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Mas o que a serpente falou? Não morrereis. A serpente contradiz diretamente a declaração de pena de morte dada por Deus. E assim, habilmente, ela remove a causa do medo. Vocês já perceberam que quando a gente sabe que alguma coisa é errada, mas a gente pergunta assim, será? Só uma vezinha? Já percebeu que o medo dá uma quebradinha assim, do tipo, vai que, né? Então essa pergunta astuta da serpente, ela tirou o medo de Eva. E Eva, movida por um grande desejo de conhecimento, pensou apenas em ser igual a Deus, elevar-se à categoria de Deus, ter os mesmos privilégios de Deus. No 3:6, Gênesis 3:6, e a mulher viu que a árvore era boa para se comer. A mulher viu que a árvore o fruto da árvore era agradável aos olhos, desejável para se obter conhecimento. E ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, que com ela comeu. E foram abertos ambos os olhos. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, era uma boa comida, era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para ser sábio. Aí é uma manifestação do orgulho da vida, o desejo de saber acima de Deus. Boa para comer, cobiça da carne. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. Desejável para se obter conhecimento, soberba da vida. A antitrindade começa ali, com o primeiro casal. E é claro, né, Adão, porque o masculino é puxado, né, o casal pecou. Mas a condição ficou estabelecida como o primeiro Adão, mas foi o casal. Em comum acordo, eles pecaram. Em comum acordo, eles cederam à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à soberba da vida, querendo ser igual a Deus. Em Lucas 4, nós vamos ler sobre Jesus, a tentação de Jesus, o segundo Adão. Lucas 4 diz assim: pelo pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo durante 40 dias. Durante todos os dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe
Então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Jesus volta pleno do Espírito Santo. Ordena esta pedra que se transforme em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Jesus vence a cobiça da carne, mesmo estando com fome, mesmo sendo uma necessidade básica, conforme Maslow, na base da pirâmide das necessidades essenciais da vida. Mesmo assim, Jesus repreende o diabo com a palavra. Riquezas e belezas inflamam os nossos olhos. Satanás mostrou a ele os reinos do mundo e ofereceu todo o poder e toda a glória desses reinos, se adorasse a Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Cobiça dos olhos. E aí me fez pensar que quando a gente declina, ou quando a gente é pego pela cobiça dos olhos, a gente, de alguma forma, está adorando Satanás. Porque é isso que ele propõe aqui, né? Se prostrado me adorarás, eu te darei os reinos dessa terra. Davi e Acã também foram pegos pela cobiça dos olhos, segundo Samuel e Josué. E aí, Satanás tem uma estratégia sobre a soberba da vida, que é uma literalmente presunção arrogante, exibição vaidosa, que foi o mesmo pecado de Satanás pelo qual ele caiu, né? Satanás, ao colocá-lo no pináculo do templo, que em orgulho e presunção espiritual, com base no cuidado de Deus com Jesus, ele deveria se lançar para baixo, porque teria certeza que Deus não deixaria morrer. E Satanás, de alguma forma, estava dizendo assim: você é o cara, Jesus. Vai aí, cai aí, que os anjos vão te salvar. Ele incitou Jesus a ser soberbo, né? Mas Jesus não caiu. Jesus venceu todas as três condições que o primeiro Adão não venceu. E a pergunta é: com quem eu tenho mais me parecido? Ao primeiro Adão, que cedeu às tentações da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, ou ao segundo Adão, Jesus Cristo, que venceu todas as tentações?
de alguma forma, semelhante às ofertadas ao primeiro Adão, que derrotou o diabo. Paulo aos Romanos, e aos Romanos 5, ele fala um pouco sobre essas duas figuras, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. No versículo 18, sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo faz com que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. 19, Adão fez que muitos fossem pecadores, porque ele desobedeceu a Deus, e Cristo fez com que muitos fossem aceitos por Deus, porque ele o obedeceu. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. A morte veio ao mundo por causa do que um homem, Adão, fez. E é devido àquilo que este outro homem, Cristo, fez, que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Amém. O 45 de 1 Coríntios 15. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural. Mas Cristo é mais do que isso, pois ele era o espiritual vivificante. Nós temos primeiramente estes corpos humanos e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais do céu. Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio lá do céu. Todo ser humano tem um corpo exatamente como o de Adão, feito do pó, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão o mesmo tipo de corpo que ele, um corpo celestial. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Amém. Primeiro Adão cedeu às tentações. O segundo Adão venceu as tentações. O primeiro Adão da terra, o segundo Adão é do céu. Seremos criaturas feitas à imagem de Cristo. Chegaremos a sermos transformados ao corpo de Cristo. Lá em Lucas 4, um pouco antes até, Lucas 3, mas Lucas 4 também diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele passou pelo batismo, e interessante, o que aconteceu ali no batismo me leva a crer que Deus, acho que não posso dizer isso, mas vamos lá, meio que lavou a alma assim. Porque nem João Batista conseguia distinguir Jesus na multidão. Ele anunciou Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Quando você, logo depois do batismo, lá em Lucas 3, 21, diz assim, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba,
e do céu surgiu uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado de sobremaneira. Deus fez questão de identificar Jesus no meio da multidão, porque ele se parecia com a gente. Ele aqui nessa sala de Zoom, a gente não ia saber que era Jesus. É claro, né? Como a comunidade é pequenininha, a gente pelo menos ia ter a curiosidade de perguntar quem ele era, né? Mas ele estaria, se tivesse frio com o moletomzinho, se não tivesse frio com a camiseta. Só que depois do batismo, que o Espírito Santo veio e destacou Jesus, você imagina essa cena que foi traduzida dessa forma, né? Que foi pintada dessa forma, mas eu acho que dá para a gente também querer pintar esse quadro aí, né? Um holofote em cima de Jesus, assim, sabe? Vindo do céu aquela luz de palco, destacando Jesus. Foi isso que Deus fez. E ele disse: esse sim é meu filho. Neste cara eu me orgulho. Nesse cara eu tenho prazer. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, no primeiro lá, foi uma decepção. Adão foi decepcionante. Mas em Jesus, esse sim. Esse eu tenho prazer. Esse, que não é isso, mas é uma expressão minha, esse eu gosto mais. Desse aqui eu gosto mais. Deus destaca Jesus no meio da multidão. Ele traz essa memória, meio que agora sim, agora eu estou contente, agora eu estou alegre, porque esse cara é cheio do Espírito Santo, venceu tudo que foi colocado na frente dele, venceu a morte, venceu o diabo e habilitou todos nós para o reino de Deus. Esse cara. Irmãos, como eu e você vamos conseguir vencer o tripé da antitrindade? Como eu e você vamos conseguir vencer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida? Para mim, é só se estivermos ligados à videira verdadeira. É só se estivermos ligados a Jesus. Quando aceitamos Jesus, somos batizados, nós nascemos na videira, nós nascemos nele. Mas precisamos permanecer em Jesus. E aí a gente vai ler aqui João 15, um texto muito conhecido de todos nós, mas vamos ler, todos que estão com suas Bíblias. Se estivesse na igreja, né, a gente falava: levanta a Bíblia aí quem trouxe Bíblia. Todo mundo hoje levanta o celular, né? Mas vamos ler, João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem, e limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Ele já cuidou de vocês e limpou, para que tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes dei. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir separados de mim. Sim, eu sou a videira. Opa, peraí, que eu voltei aqui sem querer. Aqui. Sim, eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém se separa de mim, é jogado fora como um ramo impestável. Seca-se e é ajuntado num montão com todos os outros, e depois queimado.
Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isto será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isto resulta em grande glória para meu Pai. Eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Vivam dentro do meu amor. Quando vocês me obedecem, estão vivendo no meu amor. Tanto como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Eu lhes disse isto para que vocês fiquem muito alegres. Sim, vocês vão ficar transbordando com minha alegria. Eu lhes ordeno que se amem uns aos outros como eu amo vocês. Olha, irmãos, sendo Deus o agricultor, sendo Deus o jardineiro, algumas versões falam assim, limpa o galho que já produz algum fruto, e este produz porque está ligado à videira. Este produz porque está na videira, porque está recebendo a seiva, está recebendo o alimento de Cristo. Portanto, é preciso estar ligado à videira. É preciso ter vida produzida por Cristo, em Cristo. Assim o galho dará fruto. E sendo limpo por Deus, dará ainda mais frutos. Mas separados de Cristo não há frutos. Não podemos fazer coisa alguma. Jesus é a videira, nós somos o galho e Deus é o agricultor. Ligados à videira, nascidos na videira, nascidos em Cristo, produzimos frutos nele, por causa dele, por causa do seu alimento, não por nosso esforço. Ser ramo, ser galho da videira verdadeira é ter aceitado Jesus como Salvador, ter sido regenerado por Cristo, ter passado pela conversão, ou seja, mudar de rota, mudar de caminho, mudar de mente, mente transformada, metanoia, nascer de novo. Um galho, ele nasce, ele cresce na árvore. João 3,3, Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer em Cristo, nascer na videira. Não dar fruto quer dizer que se desligou da videira, quer dizer que deixou de receber sua seiva, deixou de receber seu alimento. Dar fruto é estar ligado na videira, é receber o alimento, é receber a seiva. João 15,3, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. É preciso a gente deixar a palavra de Cristo nos limpar, mudar a nossa conduta. É preciso que a palavra de Cristo mude a nossa mente, mude a nossa maneira de ver o mundo, mude a nossa compreensão das coisas. Aceitar Jesus e nascer de novo não é somente sair do mundo para a família de Deus, não é somente ter seus pecados perdoados, não é somente aceitar Jesus e nascer de novo, não é somente sair das trevas para a luz, não é sair da morte para a vida somente. Não é somente sair do império das trevas para o reino do Filho de Deus. É tudo isso também. Mas não é passaporte para viver no céu. Como eu aprendi por muito tempo. O perdão dos pecados e a salvação dada pelo sacrifício de Jesus não é o fim, ele é o meio. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos dá uma nova vida e, como diz o Hamilton na segunda-feira,
para termos uma credencial, como se estivéssemos habilitados para entrar no reino de Deus. Sabe qual é o fim, irmãos? O fim é a formação do homem à imagem de Jesus Cristo. Ele nos chama das trevas para a luz, ele tira a gente das trevas e traz para a luz. Ele faz tudo isso, mas para que o homem possa ser a imagem de Jesus Cristo. Para que eu e você possamos ser a imagem de Jesus. Gálatas 4:19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Colossenses 1:28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 2 Timóteo 3:16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Somente os formados à imagem de Cristo evidencia que um dia recebeu Jesus como Salvador pessoal e teve os seus pecados perdoados. Como que eu apresento Jesus? Como que eu evidencio que fui salvo por Jesus? Sem ele, nada podemos fazer. Se não permanecemos nele, não estamos aptos a dar frutos. E como permanecemos nele? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. O que a salvação de Jesus, o que a transformação de Jesus fez na minha vida e na sua vida tem produzido? O que temos feito para resplandecer Jesus? Para que o meu vizinho veja Jesus, para que o meu colega de trabalho veja Jesus, para que a minha esposa veja Jesus, para que os meus filhos vejam Jesus em mim. Todos nós sabemos os frutos de quem está ligado a Cristo. Está lá relatado em Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Colossenses, ele continua a falar sobre isso de uma maneira diferente. Colossenses 3:12, que nós estamos estudando. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vistas que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros, com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai.
Amém. Queridos, que possamos, ligados a Jesus, vencer todos os dias a cobiça da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida, que é a ostentação de bens. Que possamos todos os dias nascer de novo e, nascidos na videira que é Jesus, possamos dar frutos. Nisto seremos conhecidos, nisto Jesus é manifestado, nisto o Evangelho é pregado, nisto a luz expulsa as trevas, nisto Jesus é glorificado. Formados à imagem de Cristo, os frutos do Espírito Santo evidenciam a imagem de Cristo em nós. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Que venha o reino de Deus sobre nós. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, Senhor, e conhecer
lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, Senhor. Pai, nós te damos graças pelo alerta, te damos graças pela lembrança, te damos graças, Senhor, por num mundo tão fluido, tão relativizado em tanta coisa, pelo Senhor nos lembrar as tuas escrituras, que falam aonde nós devemos estar ligados, fala quem somos, fala quem o Senhor é, fala daquilo que nós precisamos e de como nós podemos nos mover e somente nos mover em Ti, Pai. Que o domingo, a segunda-feira, todos os dias, eles sejam uma oportunidade do Teu Espírito nos encontrar para que a imagem e semelhança de Jesus Cristo possa andar sobre a face da terra, Senhor. Para que a imagem de Deus, a imagem da Trindade e não a da antitrindade, Senhor, possa andar sobre a face da terra. Nós sabemos que tudo isso é mérito do Senhor, tudo isso é graça. E sabemos, inclusive, Senhor, que se não for pelo Teu Espírito, essa palavra, por exemplo, não será compreendida por muitos. Mas sabemos que o Teu desejo, que é salvar todos, transformar todos, não desiste de nós. E a isso nós agradecemos, de alguma maneira, todos os dias. Porque apesar de nós, o Senhor lembra de nós, o Senhor vem atrás de nós. A tua humildade é exemplar, Senhor, porque o Senhor é Deus e nós somos as criaturas. Mas o teu amor se aproxima de nós e o teu amor nos lembra, como nos lembrou hoje através da tua palavra. Obrigado, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor de Deus que nos persegue, e a comunhão do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esteja hoje conosco, com todo o povo de Deus, com o Brasil, Senhor, com o mundo que tanto sofre nesse momento, com uma oportunidade de conhecer o teu amor e saber que nós somos poeira, mas o teu amor é aquilo que permanece de uma forma a nos dar vida e vida eterna. Que isso possa de alguma maneira ecoar nos nossos corações e que nós possamos ser servos teus para apresentar essa verdade e este evangelho ao mundo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a casa dos meus irmãos, as famílias, o trabalho e principalmente o coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana, Deus abençoe vocês.